Aleluia. Glórias a ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite maravilhosa. Obrigado por estarmos na tua presença, Pai. E enche-nos, Pai, com teu santo Espírito, transborde em nós, Pai. Sabe essa alegria maravilhosa que está na tua presença, Jesus. Oh, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por tu és maravilhoso. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pois teu é o
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Senhor, teu é o poder, Pai, tu é a glória, Senhor, para sempre, Senhor. Que o nosso prazer, Senhor, seja te dar honra e glória, Senhor. Oh, Pai, e que o céu venha sobre nós, Senhor. Que o céu venha sobre nós, Pai, transformando as nossas vidas, Senhor. Tirando aquilo que não presta, Pai. Arrumando, Senhor, o nosso coração, Senhor. Colocando as coisas no lugar, Pai. Que o Teu reino venha, Senhor. E nos transforme por completo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Novamente, né? Boa noite a todos. Bora-se embora. Vamos abrir lá em Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 22. Mateus 22, capítulo 22. Todos acharam? Mateus capítulo 22. Eu vou ler aqui, aí vocês acompanham comigo na leitura. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparem meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram para o seu campo, outro para o seu negócio, o restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete
de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviram: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Vamos orar novamente? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, esse texto que foi lido, Senhor. Mas pedimos a ti, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale no nosso coração, ministre cada um de nós. Oramos mesmo, Pai, que haja revelação, Pai, em nosso coração, entendimento da parte do Senhor, porque sabemos que o Senhor usou, Pai, pessoas para escrever, mas Tu é o autor. Espírito Santo, traga clareza aos corações aqui. Fale realmente conosco, porque nós precisamos Te ouvir, nós precisamos compreender, Senhor, a respeito dos mistérios, das grandezas do Senhor. É o que nós queremos, que estamos atentos, que a nossa mente seja cativa à Tua palavra. Nós repreendemos, Pai, toda ação do mal, Pai, todo espírito imundo, Senhor, que queira, Pai, como pairar, Senhor, sobre as mentes aqui, Senhor. Nós repreendemos como igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Para que possamos, Pai, juntos aqui, mutuamente, Pai, crescer, edificados mesmo, Pai, nessa fé santíssima, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém? Então, Jesus, ele está aqui contando uma parábola, né? Ao que nós lemos aqui, é uma das parábolas. E uma das coisas interessantes é que a parábola é comparação, né? Parabolê do grego é comparar algo com algo. E aí Jesus está falando aqui, o reino dos céus é semelhante, é o que pode se comparar. E aí ele usa aqui todo esse contexto aqui da festa, do convite da festa, de alguém que está preparando aqui uma festa e está chamando. Então, de uma certa forma, é simples, né, se for olhar. Só que é interessante que as parábolas, de uma certa forma, Jesus ele contava justamente para as pessoas não entenderem. Né? Que loucura, né? Os que ouviam não compreendiam. Aí os discípulos que estavam andando com Jesus, eles também não compreendendo, mas eles tinham um plus ali, né? Que Jesus tinha, ele falava, ele explicava, ele trazia ali o entendimento de certas parábolas. E aqui, ele simplesmente está falando mais uma parábola, ele está usando mais uma comparação para falar a respeito do reino de Deus. E aí ele começa. Jesus lhe falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então é semelhante, ele está comparando algo que a gente entende, né? Alguém que está preparando uma festa aí e está convidando pessoas para participar. Hoje, né, trazendo para a nossa vida hoje, né, no sentido de, até no contexto mesmo da malucada, né, o que mais tem aí é festa aí para a gente participar. Né? Galera aí tem uma galera que está antenada mesmo aí na internet, nas redes sociais, para saber as festas que estão acontecendo. E o cara que trampa, o cara que se mantém da arte de uma certa forma, ele tem um cronograma quase anual. É uma galera que, tipo, tá com seu trampo, tá com seu carro, já tem um itinerário já, principalmente em Minas. Você pega uma galera hoje que está numa festa, estão lá, às vezes a festa dura uma semana, 15 dias, ele está saindo daquela lá e já está programando para outra. E ele sai dessa, já está programando para outra. Tem um itinerário de um mês, às vezes, 2 meses. Tem cara que tem um itinerário de 1 ano, ele sabe as agendas já das festas. Né? Tem uma vez eu participei de um evento ali no litoral do Rio de Janeiro. Aí na frente da minha banca tinha uma banquinha que os caras montaram de um dia para o outro. Chegaram lá,
E foi engraçado que aí o cara montou tudo, aí tirou o pernil dentro do carro, pôs debaixo do subaco para poder ajeitar, ajudar o outro a mexer nas coisas, aí tirou o pernil e pôs dentro do freezer. Você falou, é ali que eu não vou comer. Aí daqui a pouco, no dia da festa ali, ele pega e começa a tirar as fatinhas e põe no pão, né? O pernil na chapa, né? Mas é isso, aí o pernil não acaba ali, ele faz o mesmo esquema, guarda o pernil e vai para outra festa. Sei lá quanto tempo que aquele pernil tá dando um rolê. E de vez em quando encontra uns corajosos que vão me dar um pão de pernil na chapa. Ele corta os pedaços, esquenta lá e tal. Mas esse cara, ele era um dos que eu tô falando. Ele saiu daquela festa, ele, não, agora vai ter festa em tal lugar. Então ele já, conversando com ele lá, ele falou, não, cara, tem umas 5, 6 festas para pegar para frente. Já peguei umas 3, 4 para trás. Então ele se movia dessa forma. Então, usando esse contexto que nós é diferente, né? A gente conhece um monte de coisa que está acontecendo, e principalmente hoje, na era digital, está tudo sendo anunciado quase 24 horas. Se hoje a gente quiser participar de todas, a gente não dá conta. A gente participa de uma, de outra, e depois, né, só assiste o que aconteceu nas outras que a gente não participou. Mas Jesus está falando de algo aqui muito importante, por isso que é interessante lermos também e orarmos ao Senhor, porque ele está falando de algo relacionado aos céus, ao reino de Deus. Que, como ele está trazendo que a semelhança a uma festa e convidados estão sendo chamados para essa festa, nós, cada um de nós aqui também estamos sendo chamados para participar de algo do céu, de algo da parte do Senhor. E aí só está apenas comparando. Então a humanidade, de uma certa forma, está sendo convidada pelo Senhor para estar, né, neste momento com Ele. E aí a gente pega a parábola, a gente lê ela, tenta descobrir alguns detalhes e tal, mas Jesus está trazendo justamente, ele está trazendo uma comparação. Pessoas que, de repente, eles falam, ah, não, tenho algo muito mais importante para fazer e não participam da festa. Aí o outro também não faz nem pouco caso que foi convidado. E aí tem uns que foram piores aqui ainda. Além de não querer participar, pegaram os caras que foram chamar para a festa, e bateram e mataram os caras. Né? Então, pessoas que além de não querer, ainda se revoltaram ali. Ah, o Senhor fica irado, como diz aqui a parábola. Extermina aqueles caras, a cidade daqueles caras, e fala, mas continua chamando, que a festa ainda está preparada. A festa ainda será realizada. Ao longo da história da humanidade, a gente vê que o Senhor ele está chamando as pessoas. Ele está convidando as pessoas. É interessante isso. Deus Todo-Poderoso, pode todas as coisas, Ele está vindo ao encontro das pessoas, Ele está vindo ao nosso encontro, e Ele está com uma proposta. Deus está com uma proposta. E a gente tem que ouvir isso. E a gente tem que dar um retorno a isso. A mensagem vem até nós, a gente tem que dar um retorno a essa mensagem. Ou a gente faz pouco caso, como alguns aqui, porque a festa não é tão atraente, tem algo muito mais atraente, tem algo muito mais importante, então é nisso que eu vou me empenhar, passou. Obrigado aí, valeu. E outros aqui, no caso, eles deram uma resposta ruim, eles se revoltaram contra, eles quiseram, exterminar realmente a questão desse convite. Mas o Senhor fez o quê? Ele continuou convidando. O Senhor continuou chamando as pessoas, e as pessoas tiveram a oportunidade de estar neste lugar que foi preparado. Mas isso não bastou apenas também. Então as pessoas foram para este lugar, chegaram nesse ambiente. E a palavra fala que o Senhor, andando para aquele lugar, encontrou um que não estava vestido adequadamente. E ele fala, mas como que você entrou aqui dessa forma? O cara ficou sem palavras, ele emudeceu na hora. E ali a gente vê que, essa expressão do barrado no baile, o cara foi pior, porque ele já estava lá dentro, de uma certa forma, e foi convidado para sair, se retirar daquele lugar. E, novamente, estou falando, aqui é uma comparação, Jesus está trazendo essas coisas que são fáceis da gente assimilar, fáceis da gente compreender, que cabe a nós hoje analisarmos e tentar aplicar isso na nossa vida. Se nós não somos essas pessoas aqui que
ouviram, né, de malgrados, são essas pessoas que não tem algo muito mais importante, de repente a gente olhou para esse convite e falou, não, é isso, eu quero participar. A gente não foi essas pessoas que ignorou, né, se revoltou, matou os mensageiros e falou, não, eu vou. E aí nós somos essas pessoas que o Senhor continua insistindo, a gente, de repente aparece na cena. Né? E de repente está a gente reunido em lugares, de repente a gente está, né, estamos aqui dentro de uma casa, né? Num momento de quarta-feira, que a gente sabe que é culto. Agora há pouco estava na Praça 7. Alguns perguntei, vai ter culto aí? Não, vai ter lá na casa, mas já vim buscar e tal. Vai te participar lá. Né? Esqueci o nome do rapaz. Eu esqueci o nome dele agora. Ele apareceu lá. Não vai ter culto aqui não? Aí eu expliquei para ele da casa e tal, só que ele estava passando rápido. Ele sempre aparece lá na 7. Ele tem uns cortes na cabeça, assim, no peito, no braço. Não sei se foi acidente. Galera que fala que ele andava de skate. Não sei quem lembra dele aí. Um cara, o Juninho, né? É, o Juninho. Isso. Mas eu não sei o contexto dele, se foi acidente, o que foi, mas tem um monte de corda na cabeça. Se foi acidente, né? Eu fiquei sabendo que ele foi andando de skate, ele se machucou e perdeu a... Andando de skate andando mesmo. De skate. Diz que ele passou até de campeonato, pelo que eu fiquei sabendo. Então ele foi atropelado, então. Não sei se foi com skate, se foi atropelado, ele ficou. Ônibus. Não, ele tá cheio de cortes e tal, e ele chegou ali em mim, na praça, e perguntou do culto. Ou seja, é um lugar de referência nas quartas-feiras. A galera vai lá, a galera se reúne, a galera está esperando lá. E a gente sabe que a última quarta-feira também a gente faz aqui na casa. Né? A gente se reúne aqui para um tempo de comunhão, de confraternização e tal. E esses dias também que são exceções. A gente comunica, fala para a galera que vai ser na casa. É o dia de hoje, né? Está acontecendo aqui na casa. Então, é uma referência de um lugar que a gente pode ir. E, na verdade, a proposta do Senhor, a proposta do Evangelho é isso, é convidar realmente pessoas. As pessoas possam ser expostas a este convite. É o Senhor convidando a gente para estar na presença dele. A palavra chama a gente como ministros da reconciliação. É como se o próprio Deus estivesse, através de nós, chamando, vem, né? Vem na minha presença, esteja comigo. Então, hoje nós somos esses servos que saem por aí convidando as pessoas, lembrando elas que existe um grande evento que ainda irá acontecer. E muitos, diante desse convite, vão fazer pouco caso. Não, valeu, depois eu vou. Não, depois, pode deixar, quarta-feira que vem vai ter? Não, depois eu vou. Né? E às vezes a pessoa está na rua lá, dá um panfletinho para a pessoa olha assim, não, tá bom, Jesus te ama, não, tá bom. Então a humanidade, de uma certa forma, está tendo essa oportunidade de Deus de receber um convite para participar de um momento extraordinário ainda que vai acontecer. E os nossos olhos, eles têm que realmente contemplar isso. Nós temos que olhar a importância desse convite. Mas como eu falei, não basta apenas o convite, não basta apenas, né, se ajuntar, né, como a gente faz hoje aqui, a gente está num ambiente em torno da palavra. A gente foi convidado para estar num culto, a gente continua, né, a gente se esforça para manter esse momento de quarta-feira. Né? Tem outros lugares fazendo a mesma coisa, tem outros dias para a gente fazer essa mesma coisa. Aqui no ministério a gente tem essa quarta-feira, tem a segunda-feira ali com um pequeno grupo, a Igreja Casa, onde se reúne para a gente ler a palavra, a gente fazer esse ato que a gente fez hoje aqui, a gente está tocando instrumento, a gente está abrindo a nossa voz, a gente está cantando diante do Senhor. E isso é maravilhoso. Mas, segundo a própria parábola aqui, tem um porém. A galera foi convidada, todo mundo, mas tinha um cara ali que foi visto pelo Senhor. E essa pessoa, pelo fato de não estar vestido adequadamente, o Senhor falou, retira esse cara aí. Então, olhando para a palavra, olhando para a experiência que hoje nós podemos ter no Senhor, nós temos que estar atentos ao que o Senhor realmente está querendo dizer. Como eu falei, está falando por parábola. Às vezes a gente lê essa parábola aqui, fica difícil de compreender realmente o que o Senhor está querendo trazer. Mas eu gostaria que vocês fossem capítulo... Deixa eu só confirmar, capítulo 9 de Eclesiastes.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Tem traduções, na minha está assim, ó. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com o óleo. Né, que essa roupas de festa aqui, né, no original hebraico, significa branco. É uma roupa branca, né, uma roupa... Capítulo 9, versículo 8, de Eclesiastes. Para em todo tempo sejam alvos os seus vestidos. Isso. Nunca falte óleo sobre os Isso. Esteja sempre vestido com roupas de festa, ou com roupas brancas, né? Ou com vestes alvas, né? E unja sempre a sua cabeça com óleo. Está falando a respeito de prontidão. A respeito de uma sequência, ou seja, uma continuidade, uma perseverança. Que a gente possa estar continuamente dessa maneira. Né? Se o Senhor nos chamou hoje, né, para participarmos deste evento glorioso, dessa oportunidade maravilhosa de participar com Ele, nós precisamos compreender que existe a maneira do Senhor para que isso aconteça. Né? Existe uma maneira do Senhor para que isso aconteça. Eu queria ler mais um texto aqui, que está em Apocalipse, capítulo 22. Novamente, eu vou ler, vocês acompanham comigo aí para ver se é isso mesmo que está escrito. Apocalipse, capítulo 22. Então vemos que a palavra também nos lembra, né, nos exorta a termos as nossas vestes brancas. E no capítulo 22, dentro das visões que João tem, e ele escreve, né, ele relata, deixa aqui registrado para nós, eu queria ler a partir do versículo 7. Né? Dentro dessa visão gloriosa aqui que João está tendo, a gente olha aqui no versículo 7 e diz o seguinte: Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou João, aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Versículo 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue imundo na sua imundícia, praticar injustiça. Continue imundo na sua imundícia. Continue justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro.
aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém. É interessante a visão aqui de João, que agora ele começa a ver aqui o rio, né? Ele fala no versículo 1, capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então ele vai tendo essas visões gloriosas, visões do futuro, visões de um momento assim que a gente lê esse texto, a gente tenta analisar os detalhes, mas é pela presença do Espírito Santo que hoje a gente tem uma alegria, uma satisfação de saber que a gente pode participar disso. É algo que nós podemos ler sobre isso, analisar sobre isso e poder saber que a gente pode experimentar esse grande dia. A gente está na presença do Senhor. E é interessante que ele está vendo essa visão, está tendo essa visão, está sendo ali ensinado a respeito dessas coisas, mas ele, como um ser humano, como cada um de nós, ele precisou ser repreendido. Porque era tanta visão, era tanta glória, era tanta parada espiritual que tá, daqui a pouco o anjo que está mostrando tudo para eles, aquele anjo glorioso, e pá, aquela figura do anjo, aí não aguenta, ele pega e se prostra diante do anjo. O anjo, opa, pode levantar aí. Levanta aí. Eu sou conservo. Eu não sou digno de adoração, não. Adore somente a Deus. Então, naquele momento, naquele ato, naquela emoção, naquela visão, naquele negócio de glória e tal, ele falou, opa, calma aí. Levanta aí, se prostra não. Adore a Deus. Então é interessante nós entendemos aqui que quando o Senhor ele está trazendo ensino, quando o Senhor está providenciando com que a igreja escute, é para que nós realmente adoremos o Senhor. Porque senão, galera, a gente adora outra coisa. Esse convite não faz menor importância. Tem algo muito mais importante na nossa vida. É algo muito mais que a gente vai investir a nossa vida, o nosso esforço, a nossa determinação para viver essa realidade. E assim, segundo o contexto aqui da parábola, é choro e ranger de dente. A gente acha que vai ser o ápice. Não, é choro e ranger de dente. É tristeza, é uma agonia eterna. É algo que até pensar é triste. Você tentar a vida hoje, os perrengues que a gente passa, com as lutas, com as decepções, com um monte de coisa que a gente passa, dá uns momentos de tristeza, de choro, de pranto, de angústia, daquele negócio na garganta. E eu lembro da minha juventude, eu numa pista, assim, numa festa, eu saí para fora da festa, angustiado, estava acontecendo uma coisa em particular na minha vida. E eu não tem mais sentido, eu olhei para uns carros na avenida, eu falei, só pular na frente que já era, acaba essa angústia, acaba esse trem e tal. A tentativa de sair daquele, sabe, daquele choro e ranger de dentro, daquele momento ruim. Eu não queria me matar de uma certa forma, mas a proposta era essa na minha mente. Pula aí na frente desses carros na pista aí que já acaba o sofrimento. Mas trazendo isso, irmãos, como que é realmente ruim isso, essa situação. E hoje nós podemos olhar para a palavra, a gente pode olhar para o Evangelho, que é um convite do Senhor hoje para nós, para cada um de nós. Lembranças da parte de Deus do que Ele tem preparado para nós. Quando a gente lê um texto desse aqui de Apocalipse, uma visão que este homem teve, mas teve relato, agora está escrito para a gente ler. Para a gente ouvir a respeito disso, para a gente tentar, poxa, cara, não, como que deve ser? Como que deve ser essa eternidade agora? Novos céus e nova terra. Como é que é agora uma vida onde as pessoas não vão ter mais choro, não vai ter tristeza, não vai ter pranto, não vai ter mais dor? Tipo assim, se isso não encher o nosso coração de alegria e de paz, que a gente pode viver essa realidade, o que nós vamos almejar? Ou seja, o que nós vamos continuar buscando aqui nessa terra? O que pode realmente preencher o nosso coração a respeito dessa verdade? Qual que é a outra proposta, ou qual que é o outro evento profundo aí, essa
essa mega festa, esse mega evento que ainda está assim, que ainda a gente está titubeando, que tipo, poxa, isso aqui eu acho que é mais interessante. Essa proposta aqui eu acho que é melhor para mim hoje. Então, se nós não somos esses que rejeitaram o convite, se nós não somos esse que se oporam, né, ao ponto ali de matar o servo, mas nós fomos aqueles que foram agraciados e fomos levados para participar, né, e estarmos ali juntos, tem esse ponto, né, como a gente leu aqui em Eclesiastes 9, 7, né? 8. Que sejam sempre, de contínuo, né, alvos às nossas vestes, e que seja um óleo também contínuo sobre a nossa cabeça. Né? E aqui sobre as vestes, é isso, que a gente tem que lavar as vestes. E é interessante que o sangue, geralmente respingado, ele suja, ele mancha, né? Mas o sangue de Cristo, não, ele veio para lavar, ele veio para purificar a gente. Então, se a gente não tiver esse sangue sobre nós, né, nós não participaremos deste grande evento, deste grande momento. E hoje nós estamos aqui reunidos, hoje nós estamos lendo a palavra, hoje nós estamos tendo essa oportunidade de ouvir essas questões da parte de Deus, aplicar o nosso coração, aplicar a nossa mente, para quê? Para que a gente participe. Que como lemos aqui, pessoas podem e continuam rejeitando, tem algo muito mais importante para fazer. E como foi lido hoje a palavra, o Senhor está em todo lugar, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece todos os corações. Imagina Deus convidando e a pessoa, não, Deus, eu tenho algo muito mais importante, né, do que o Senhor ou o que o Senhor pode me proporcionar. Onde chega o absurdo disso, né? Quando fala da prática aqui, a gente lê algumas listas, né, dos que ficam de fora, que a gente pode olhar ali com um olhar um pouquinho mais apurado, vamos dizer assim, né? Que ele fala assim, ó, no versículo 13, no versículo 12, na verdade, ele fala assim, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. E o Senhor, ele deixa isso como testemunho. O Senhor deixa isso para que hoje nós possamos ler e aplicar ao nosso coração. Que se a gente está apenas num lugar reunidos em nome dele, isso também não basta. Isso também não basta. A gente se reúne, vai em lugares que a gente é convidado, né, para estar na presença dele, mas só estar naquele ambiente também não basta. Porque o Senhor, ele está realmente em todos os lugares. Ele sabe quando a gente, o que faz, o que pensa e age quando a gente não vai para esses lugares. Porque geralmente quando a gente vem para um ambiente desse aqui, a tendência é melhorar o nosso rosto, o nosso andar, a nossa fala, o nosso comportamento. Isso é um fato. Vem para um ambiente aqui, todo mundo fica com cara de crente, né? Cara de santo, cara de um carinha melhor. Até um maluco falou hoje de noite ali, né? A gente estava vindo com a Kombi quase cheia. Aí o maluco falou assim, rapaz, que da hora, né? É um lugar que reúne um monte de maluco e não rola briga, né? Mas por que isso? Às vezes é isso, é o respeito no ambiente, né? Um pro culto, vai brigar no culto, vai brigar na igreja. Realmente a gente vai olhar para a internet e vê uns trem esquisitos aí, né? Nos lugares que as pessoas se reúnem. Mas estou falando como lugar de referência. Geralmente a gente vai para um lugar, para um ambiente que a gente está na rua e fala, e aquele negócio, e tum, aí vai entrando para dentro da porta, aí chega lá dentro assim, aí todo mundo muda a forma de agir, o rosto, a fala e tal, mas não basta. Só estar aqui com Bíblia, ouvindo, cantando, cara de crente, também não basta.
A gente precisa desse sangue precioso que nos cobre, que nos purifica. Uma coisa é a gente querer ser bom, né? Isso é um dever nosso. É querer, fazer, agir. É um dever nosso ser bom. Né? Achar as coisas e devolver, cara, é um dever, não tem nada de honroso, né? É que os caras roubam tanto, né, que achar e devolver é coisa de bobo, né? Para não dizer outras coisas aí. Mas é um dever do ser humano ser bom, cara. É um dever do ser humano olhar para o outro de uma forma diferente, cuidar um do outro. É que a maldade, ela tá aí, ó, um rolo compressor. E tá aumentando. E por aumentar, o amor de muitos esfriará. E vai aumentando, e o amor das pessoas vai esfriando. Né? Como diz aquela canção, né? Mas não de todos. Então, que o amor não esfrie no nosso coração, que o nosso olhar para o Senhor não diminua, que a gente continue contemplando Ele. Se hoje nós fomos convidados, se nós assim aceitamos, se estamos desejosos de estar na presença dEle, um dia Ele virá e Ele vai fazer uma separação. E que nós não nos encontremos neste lugar, onde o Senhor fala assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Que nós sejamos as pessoas que não vamos ouvir isso da boca dele. Né? Que nós não sejamos essas pessoas que vão tentar argumentar ainda. Não, Jesus, mas foi em teu nome que a gente fez aqui, um monte de coisa. Então, ele é aquele que conhece. Ele é aquele que fez com que este sangue precioso fosse derramado em nosso lugar. Ele foi aquele que pagou realmente o preço por nós. Por mais que as pessoas ouviam certas parábolas e não compreendiam, hoje o Senhor ele faz questão, como ele fazia questão de ensinar as pessoas, que as pessoas pudessem ouvir isso da parte dele. Quando você pega Mateus capítulo 11 ali, no versículo 28, Jesus está falando a respeito da gente poder chegar a ele, de poder, né, receber da parte dele um alívio. O contexto um pouco atrás, ele está falando de visitações, lugares que ele foi rejeitado. Pessoas que ouviram, viram e rejeitaram. E desejaram até a morte dele. Né? Pessoas que vieram depois, né? E falaram também a respeito dele, né? Compartilharam dele, as pessoas também rejeitando. E fizeram a mesma coisa que fizeram com o Senhor, mataram. A gente está lendo algumas passagens de Atos. Hoje a gente leu o capítulo 12. Aí Paulo ele entra no lugar, prega o evangelho, anuncia ali, Deus usa ele com maravilhas. Aí os caras ficam irritados e apedrejam o cara achando que o cara está morto. Aí pega ele e arrasta para fora da cidade. Aí a palavra fala que ele levanta e ele chega diante dos irmãos e fala assim, galera, vamos vazar daqui que aqui tá... Tem uns lugares aí que os caras... Tem um lugar aí que os caras se oporam, né? Arrumaram uma quiaca lá para os judeus e gentios vir para cima de nós. Mas aqui não, aqui é pedrada mesmo. Aqui A palavra fala que ele levanta e o que ele faz? Ele volta para a cidade. Ele volta para a cidade. Depois ele anda, ele caminha mais um pouco. E aí ele, corajosamente, ele ainda ajuda os irmãos. Corajosamente ele continua pregando o evangelho. Irmãos, isso tem que encher o nosso coração de alegria, porque nós fomos convidados para um momento assim inimaginário, se for ver. Uma festa que é um exemplo aqui na parábola, mas assim, é um momento glorioso na presença do Senhor. E não é só um momento apenas da festa em si. A gente é convidado para estar na presença do Eterno. Não é um tempo grande de festa, é muito mais do que isso. É apenas uma comparação aqui. A gente está sendo convidado hoje para estar realmente na presença do Senhor agora e para todo sempre. No dia do Senhor chegar diante da pessoa e falar assim, ó, vai para lá. Vai ser algo muito horrível de se ouvir, algo muito horrível de acontecer com a pessoa. E hoje, pelo Evangelho, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essa verdade. Chega até nós isso. E a gente tem que olhar com certo cuidado, né, para a proposta de Deus para a nossa vida. Que como é uma proposta, como é um convite, como o Senhor continua ainda vindo ao encontro das pessoas, as pessoas podem
barrar ele. É louco isso. Eu lembro uma vez em São Paulo, caminhando perto da casa da minha mãe, encontrei um cara na sarjeta, doidão. E aí eu ia passar direto, né? Que é o que mais tem lá em outro lugar, a galera que eu conheço, que fica aí, pironato, a gente vai conversar, e não dá, né? Não rende, às vezes, o assunto. Mas naquele dia eu também estava passando por ele e tal. Olhei assim, entendi mesmo de voltar. Aí voltei. Aí conversei um pouco com ele lá, e ele bem doidão e tal. Aí eu fui falar um pouco de Jesus e ele falou, cara, eu fui num lugar aí, numa igreja aí, e os caras não me deixaram entrar. E eu fiquei bravo porque os caras não me deixaram entrar, que não sei o que e tal. E na hora, né, não sabendo nada do contexto, eu falei, rapaz, isso é ruim mesmo. Você chegar num lugar, você querer entrar na igreja, os caras não querem deixar você entrar. Eu sei que os caras te aprontaram, não sei o contexto. Mas o que ele falou, eu trouxe assim a pensar. Falei, cara, realmente é ruim que você querer entrar num lugar, os caras não deixaram, que não sei o que, e falou e tal. Como eu não conhecia o contexto, eu abracei ele que ele falou e fiquei na frente dele ali. E aí ele falando, e eu fui escutando, né? Fiquei ali, acho que uns 15 minutos escutando ele. Deve ter sido 1h30. No relógio No meu relógio, minha paciência, uns 15 minutos. Aí tava ali, porque eu até sentei, então deve ter dado uma meia hora. Uma meia hora. Aí ouvindo, dando crédito para ele. Mas chegou um momento que eu olhei para ele e falei assim, cara, mas você acredita que não pode ocorrer o risco de o Senhor querer agora entrar na sua vida e você fazer a mesma coisa que os caras? Fala, não entra não. Ele estalou os olhos na hora assim, né? É assim mesmo que foi desconversando, foi endurecendo. Aí eu fui tentar falar, pronto, aí não queria mais saber. Mas é isso, o Senhor, ele continua vindo ao nosso encontro, o Senhor continua lembrando a gente que a gente pode realmente sim participar de algo extraordinário. E realmente, nada melhor que usar um exemplo de uma festa. Poxa, vamos lá para a festa. Para a festa. Geralmente hoje, legal, uma mega festa, mas quanto custa? Não é nada não, aí já a orelha já cresce, né? Tipo assim, não é nada não? Como assim? Não, é de graça. É de graça, é 3 dias de festa, isso é tudo, tá em cruz, é só querer ir, você quer ir? Aí das pessoas que ouviram e talvez não queriam, só para saber que é de graça, já aumenta o público. É que negócio, então assim, mas a proposta é essa, cara, não é a festa em si, não é o ênfase. O reino dos céus é semelhante. Então, o Senhor usa comparações, coisas que dá para a gente compreender. Mas é muito mais profundo, é muito mais grandioso. Nesse rever o contexto aqui da palavra em Apocalipse, que a gente vai lendo os detalhes da cidade, né, do rio, de todo o contexto da praça, da árvore da vida no meio. Então, assim, de uma certa forma, desperta a gente olhar para isso, tentar imaginar esse cenário glorioso, né? Esse lugar com pedras, né? com ouro, safira, né? As portas como pérola. Então a gente vai vendo detalhe, talvez vai enchendo nosso coração, nossos olhos, assim, vai trazendo aquela fascinação, a gente tenta compreender mais ou menos aquilo tudo. Mas nada disso vai ofuscar o Senhor. Né? Ou seja, né, nada disso deva ofuscar o Senhor, melhor dizendo. Porque toda aquela glória, toda aquela visão, aquele negócio todo, João pegou e aí prostrou no lugar errado. E ele precisou ser repreendido. Hoje, na nossa caminhada, hoje, na nossa vida, hoje, em todos os projetos, tanta coisa boa que tem para frente e tal, talvez a gente caia no risco, né, na besteira de deixar as coisas de Deus para lá. Se essas pessoas que, não, eu tenho algo muito mais importante, eu não vou participar agora não. Já que a gente não é aquelas pessoas que talvez vai se opor, né, ao ponto de, né, como fizeram com Paulo, né, de apedrejar, achando que
estava morto. Eu estava falando hoje de manhã, né? Além de apedrejar ele na cidade, arrastaram ele para fora da cidade. Se pegar um crente hoje e só arrastar para fora da cidade, o cara já não volta. Só de grudar ele. Só de arrastar ele para fora da cidade, o cara já não volta. Não, o cara foi apedrejado ao ponto de achar que morreu. Cata, o cara arrasta para fora da cidade, ele levanta e volta para a cidade. A obra purinha de Deus, a obra purinha do Senhor. Se hoje a gente está ouvindo o Evangelho, né, porque pessoas receberam esse convite, né, entenderam a importância e continuaram caminhando. E saíram por aí convidando. Então, se hoje, né, eu estou aqui compartilhando da palavra do Senhor para vocês que estão aqui neste lugar, para vocês que estão ouvindo aí, né, é porque eu fui convidado um dia. Esse convite chegou até mim. E como eu te falei, está usando um exemplo, eu não fui convidado simplesmente para uma festa. Né? Fui convidado para hoje poder, diante da presença do Senhor, eu não ser pedido para sair. Por conta do quê? Por causa deste sangue precioso. Esse sangue que faz com que as nossas vestes sejam alvos. É o Senhor que purifica, é o Senhor que faz essa obra maravilhosa. Basta nós recebermos isso. Basta nós colocarmos isso no nosso coração, como essa proposta, como esse convite maravilhoso do Senhor, como todos esses exemplos que muita gente vê nas Escrituras, mas o Senhor ele faz essa ênfase, que Ele está voltando. Né? Uma das coisas que eu queria frisar aqui também, para a gente encerrar, quando João ele está vendo, né, como eu falei ali no capítulo 22, versículo 1, né, a água da vida, claro, como um cristal, ele segue trazendo esses detalhes, né, deste lugar, e ele fala aqui no versículo 5, capítulo 22, versículo 5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quando João está falando, né, está trazendo esses acontecimentos, é interessante como Jesus ele intervém no momento ali, falando, né, diretamente, que ele está vindo. E novamente, capítulo 2, no versículo 2, ele fala, eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Novamente, o Senhor falando. E aqui no finalzinho, ele diz o seguinte, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Nos finais, né, desses relatos de um futuro próximo, glorioso na presença do Senhor, ele enfatiza aí essas 3 vezes. Eu virei, eu estou vindo, eu estou vindo, eu estou vindo. E quando ele virá, que nós não sejamos achados essas pessoas que ele vai falar, apartai-vos de mim. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade, este momento de reflexão a respeito da palavra, e que o nosso coração possa realmente receber da parte do Senhor clareza e entendimento do que é realmente ser convidado para participar. Então eu queria que vocês encurvassem a cabeça, em nome de Jesus. Vocês que estiverem ouvindo aí, puderem também. Vamos orar aqui nessa noite.
Senhor, eu quero te agradecer novamente, porque o que fazemos aqui nesta noite, Senhor, é apenas de estarmos reunidos num ambiente, nós estamos reunidos diante da Tua palavra. Nós estamos reunidos, Pai, diante da Tua presença. E o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que falamos, o que pensamos antes de chegarmos neste ambiente, Senhor. E o Senhor é ainda mais profundo, o Senhor sabe o que estávamos pensando aqui neste ambiente. O Senhor sabe a forma com que ouvimos. O Senhor sabe, Pai, o que resultou, Senhor, na leitura desses textos. Na minha fala aqui, Pai, diante dos irmãos. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor possa tocar realmente nos corações, Senhor. Que o Senhor possa realmente trazer clareza, Senhor, do que é realmente este convite. Do que é realmente, Pai, poder participar, Senhor Deus, de um ambiente onde o Senhor está. E de permanecer neste ambiente diante da Tua presença. Não sejamos estes, Pai, que não teremos palavras, Pai, diante da Tua presença. Queremos ser aqueles, Pai, que vão abrir os lábios e vão agradecer por essa tão grande salvação. Agradecer pelo privilégio de hoje podermos estar, Deus, num lugar, Senhor, onde o Senhor está. Que o Senhor providenciou para vivermos, Senhor, diante da Tua presença. Eu oro, Pai, nesta noite, Senhor. Que os corações possam ser tocados por Ti, Senhor. Que haja, Senhor Deus, mudanças reais da parte do Senhor nessa noite, Pai, em nossa mente e nosso coração. Que haja um agir genuíno do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós clamamos ao Senhor como igreja nesta noite, Senhor. Para que haja clareza, Senhor Deus, da grandeza deste convite, que tem a ver com a Sua pessoa, Senhor. De poder estar, Senhor, participando mesmo, Senhor Deus, de uma vida diante do Senhor. Agora e para todo o sempre. Corei, Sevan, Coranas, Tolhei, Ranus, Evas. Ó Espírito Santo de Deus, toca-nos, Senhor. Traga-nos clareza, entendimento, discernimento, Senhor Deus, a respeito desta noite, a respeito da importância dessa mensagem, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, não sair deste lugar, Senhor, sem a Tua presença, Senhor. No nome do Senhor Jesus. E eu queria fazer um convite também, nessa noite. Aqueles que entendem a importância desse convite de Deus, de permanecer na presença dEle agora e para todo sempre. E esta veste sendo realmente lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos, como igreja, orar pela sua vida, se você entende, se você quer participar disso. Né? Possa vir à frente aqui, a gente vai estar orando. Em nome de Jesus. Aleluia. Que para a igreja impor as mãos aí, em direção aos nossos irmãos. Senhor, nós bendizemos, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, Pai, pela ação do Senhor, Deus. Mediante da Tua palavra, Senhor, aquilo que foi proposto nesta noite, Senhor, a respeito do Senhor mesmo, deste convite maravilhoso de estarmos agora e para sempre diante da Tua presença.
Eu quero abençoar, Pai, a vida de cada um que veio aqui na frente, Senhor, em nome de Jesus. Para que a mente e o coração, Pai, possa estar guardado em Cristo Jesus. Que a presença do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha não só habitar, Senhor, encher, capacitar, Senhor Deus, para viver, Senhor, uma vida em santidade diante do Senhor, Deus. Para que o Senhor, Pai, possa, Senhor, ouvir, Senhor, ao coração de cada um, Pai, que não somente vieram aqui na frente, mas desejam mesmo, Pai, estar diante da presença do Senhor. Oramos como igreja, Pai, para que venha essa clareza nessa decisão, Senhor. Uma experiência real com o Teu Santo Espírito, Senhor. Trazendo, Pai amado, uma vida nova e diferente, Senhor. Que o Senhor possa iluminar realmente os olhos, o coração, Senhor. Para que eles compreendam, Senhor Deus, aquilo que eles precisam hoje, Pai. Viver, Senhor, para o Senhor, Deus. No nome de Jesus, Pai. Eu quero abençoar cada um, Senhor Deus, que veio, Senhor Deus, nessa noite aqui na frente. Como igreja, nós os abençoamos para que a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, toque, Senhor, encha, Senhor Deus, e capacite que eles permaneçam, Senhor, diante da Tua presença, vivendo mesmo e contemplando a Tua face, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, opere, Pai, em cada um, Senhor. Sabemos que é o Senhor que faz esta obra. Não somos nós, mas é o Senhor, Deus. Então, como eu pedi, Pai, eu continuo pedindo ao Senhor, Pai, que cada um aqui nesta noite, Pai, não saiam deste lugar, Senhor, sem a Tua presença, sem a ação do Teu Santo Espírito. Coxemanás, que é o que faz toda a diferença, Senhor. A Tua presença faz toda a diferença, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Que haja, Senhor Deus, em cada lábio, ó Pai, nesta noite, Pai, canções, declarações de gratidão a Ti, Senhor. Que ninguém venha ficar mudo diante de Ti, Senhor, mas poder agradecer ao Senhor por essa tão grande salvação. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Queremos, Senhor, sim, Pai, agradecer ao Senhor por esta ação poderosa do Senhor vindo ao nosso encontro, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta ação do Senhor, providenciando pessoas, Pai, para nos convidar, Senhor. Mas sabemos que o Senhor fez questão de vir pessoalmente ao nosso encontro, Senhor. E hoje o Senhor faz questão, Pai, de habitar em nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um que veio aqui na frente, Senhor. Que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos como igreja nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus.